Bom dia, pessoal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês o replantio do bosque de caliandra, né? Caliandra Seloi. Eu tinha comentado com vocês no vídeo anterior, né, a respeito de bosque, então hoje eu vou estar fazendo só uma demonstração para vocês, uma das formas da gente estar fazendo o replantio, né? Mas antes de mais nada, eu quero agradecer ao pessoal aí que tem participado dos meus vídeos, que tem comentado, eu fico muito grato por isso, tá? Eu espero poder estar ajudando todo mundo nesse meu trabalho, e a ideia é justamente essa, tentar passar para vocês informações a respeito do bonsai da forma mais simples possível, sem estar usando muito termo técnico, muito nome japonês, para não confundir, porque meu objetivo com esse trabalho é tentar simplificar o trabalho de bonsai com vocês, passar o máximo de informação de uma forma bem acessível, né? E um dos trabalhos que eu já vou mostrar para vocês seria esse daqui, a formação do bosque, né? Normalmente a formação do bosque ela é composta de sempre números ímpares, né? Para se formar um bosque, começando com 3, pulo 4, aí 5, 6 e assim por diante, né? A regra japonesa ela é muito exigente em algumas coisas, né? A partir dos 10 ou 15 plantas tem que ser número ímpar. Passou disso, a gente começa a fugir um pouco da regra, né? Não tem necessidade da pessoa ficar contando quantas árvores tem no suiban ou numa laje de pedra. Aqui nós, por exemplo, nós temos mais ou menos umas 7 árvores, 7, 8 árvores aproximadamente, né? E um outro detalhe, né? O bosque, né? É sempre interessante a gente tentar formar um bosque com plantas da mesma espécie ou espécies da mesma região, para que não haja assim, um conflito de uma jabuticaba e um junípero, né? Não tem nada a ver, né? Uma caliandra e um pinheiro negro. São plantas de regiões e de locais totalmente diferentes, né? Então a gente deve procurar fazer sempre isso. Quando for formar um bosque, tentar colocar, por exemplo, plantas da mesma espécie no suiban. Aqui nós temos a Caliandra Seloi, como falei para vocês, é uma planta de aproximadamente 8 anos de idade, ainda não floriu por conta das podas que eu tenho feito, né? Ela foi composta a partir de mudas de semente, né? E a ideia é justamente simular a ideia de um bosque. No trabalho do bosque, né, a gente geralmente a gente não faz aquele trabalho como é feito com o bonsai em si. Normalmente a gente tenta formar o conjunto. O bosque a gente tem que trabalhar como se fosse um conjunto só, uma única peça. É claro, vamos ter alguns detalhes que precisam ser corrigidos, por exemplo, galhos que se cruzam, galhos que estão escondendo muito o tronco da outra e algumas coisas assim. Nesse trabalho, por exemplo, a gente pode estar usando também o direcionamento com arame, podas, pode-se usar também o bambu para poder fazer um direcionamento de galhos, né? E uma série de outras formas, de outras técnicas de estilização. Nesse caso, por exemplo, a gente usa mais a poda, né? A poda, faz a desfolha, faz a poda, para poder tentar harmonizar o trabalho. Porque a ideia do bosque, como falei, é realmente parecer uma pequena floresta, mas é formar um conjunto só. Quando a gente olhar, ter um conjunto só, né? É importante também que a gente tenha a frente da planta, né? No caso, por exemplo, essa planta praticamente ela tem quase que 2 frentes, né? Então, a gente procura trabalhar sempre de uma forma que fique sempre um trabalho bem harmonioso, tá bom? Detalhe, né? Como é um suiban muito raso, então a gente tem que trabalhar com substrato, então também um pouco diferenciado, que eu vou estar explicando para vocês aqui, ó. Eu já deixei ele pronto para a gente facilitar. Na verdade, o substrato é o substrato de bonsai comum que eu uso. A única diferença é que eu vou fazer uma peneiragem, né?
vou selecionar um pouco aquele material um pouco mais grosso. Nesse caso aqui, aquele material grosso vai me atrapalhar, ele vai secar demais o meu trabalho. Então eu separo, eu só vou trabalhar com material um pouco mais fino. E o diferencial nesse trabalho, na preparação do substrato, eu vou estar usando também aquele esfagno ralado, né? Aquele esfagno que eu passo na peneira, ele fica mais fino, olha, só para vocês terem uma ideia. Eu vou trabalhar também com uma porcentagem desse substrato no substrato. Que a ideia é que esse esfagno ele retenha mais a umidade. E como esse suíban é uma peça muito rasa e também é um suíban de cimento, ele acaba bebendo muita água, consumindo muita água. Então, para a gente evitar o problema do ressecamento, então a gente acrescenta um pouco mais desse esfagno ralado. O esfagno ele vai compensar, por exemplo, aquela perda d'água que nós vamos ter durante o dia. Eu aqui na minha região só posso fazer uma rega uma vez por dia. Então, se eu não fizer um substrato diferenciado, eu vou ter um problema grande com a rega. Vai secar muito depressa e vai judiar demais da planta. Então a diferença muitas vezes aqui na preparação do substrato é essa. Eu preparo o substrato comum, substrato de bonsai comum, eu vou adicionar um material de acordo com a espécie, normalmente é mais matéria orgânica, porque a nossa Kaliandra seloi é uma planta nativa e ela gosta muito de solo mais ácido, né? Um solo rico em matéria orgânica. Então, nesse caso, eu preparo um substrato comum, né? E em seguida, depois eu vou passar esse substrato numa peneira. Eu vou selecionar um pouco esse substrato para a gente poder estar trabalhando com ele, para ele reter mais a umidade. Essa é a dica para vocês. Kaliandra seloi, jabuticaba. Normalmente as nossas nativas, elas preferem um solo mais ácido, tá bom? Agora, vamos aos detalhes, né? Quando a gente fala normalmente no bonsai, a gente sempre faz uma poda de raízes, né? Um replantio. Aí a gente tira a planta do vaso, faz o replantio, corta aquele excesso de raízes e planta novamente. Normalmente no bonsai, no bosque, a gente faz um trabalho diferenciado. O replantio, ele é feito no conjunto, né? Poderíamos fazer planta a planta? Sim, poderíamos fazer. Mas nós temos um detalhe. Quando a gente trabalha com bosque, as raízes ficam bem emaranhadas uma na outra. Se a gente for separar uma a uma, nós podemos estar até estragando a composição do trabalho, porque nós vamos ter que refazer novamente. Então, o ideal é separar o conjunto. Separar não. Tirar todo o conjunto e fazer o replantio. Eu vou estar mostrando para vocês aqui agora. E sempre lembrando daquele velho detalhe, né? Sempre que for trabalhar com bonsai, procura observar para ver se a planta está bem saudável, bem adubada, né? Se ela foi bem adubada no decorrer do tempo, porque senão também a gente não faz esse tipo de trabalho. Sempre fazendo adubação, de preferência adubação orgânica, né? Que é uma adubação mais saudável. Isso mês a mês. Eu gosto de ressaltar sempre essa parte da adubação, porque muita gente acaba esquecendo que a planta também se alimenta. E se não tiver uma adubação periódica, né, mensal, quando chegar a época de fazer o replantio, nós vamos ter problema. A planta pode não aguentar o trabalho de replantio. Mais um detalhe, ferramenta. Procurem deixar sempre o material de trabalho à mão, para evitar de estar procurando e deixar as raízes expostas, né? Então, procurem deixar todo o material sempre fácil na hora de fazer qualquer tipo de trabalho com o bonsai.
Vou pedir mais uma vez ao pessoal aí que tá me acompanhando no meu canal. O nosso colega Vainer Teodoro, lá da Bonsai Uai, né? Ele está pedindo para que o pessoal dê uma força para ele no canal dele, que ele quer passar o canal dele, se eu não me engano, para o YouTube, para abranger um pouco mais a informação do bonsai. Então eu queria que o pessoal aí, ó, o pessoal que está inscrito, dê uma olhadinha lá, se inscreva no canal dele, é da Bonsai Uai. Dá um joinha lá para ele, ó. Vamos dar força para ele aí, que ele está fazendo um trabalho muito bacana. Eu acho muito interessante isso. É mais uma força que ele está dando para o bonsai também. E vai depender de vocês para ele conseguir fazer um trabalho um pouco mais abrangente, tá bom? Eu conto com vocês com isso. É da Bonsai Uai, tá? O Vainer Teodoro, né? Ajuda ele lá, que ele é um cara muito bacana. Ele está fazendo um trabalho de joia para o pessoal do bonsai, tá bom? Bom, galera, vamos voltar ao nosso trabalho. A minha ideia aqui com esse trabalho vai ser fazer um replantio, voltar para o mesmo Suiban, né? Esse ano ela vai continuar nesse mesmo vaso, esse vaso orgânico. A ideia é talvez para o ano que vem fazer um vaso um pouco maior e adicionar talvez mais uma ou outra planta aqui, umas 2 ou 3 plantas nesse trabalho, tá bom? Vamos lá, vamos ver. Vou mostrar para vocês aqui, olha. Vou dar uma girada para mostrar todo o trabalho que está sendo feito. É uma planta que ela ainda está em processo de refinamento, tá? Já está começando a dar sinais de brotação, botões florais também. Então aqui, na verdade, o que a gente vai fazer é o seguinte, olha. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês podem ver aqui, ó, é um Suiban bem raso, de cimento, né? Esse Suiban fui eu mesmo que confeccionei. Ele tem poucos furos, né? A ideia desse vaso aqui é tentar passar uma ideia de profundidade, e destacar bem o material, o nosso trabalho, tá? Eu não faço aqueles furos de drenagem justamente por ele ser um vaso muito raso, né? Ele reter pouca umidade. Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho alguns furos, olha, dá para vocês perceberem que tem alguns furos. Esses furos eu faço geralmente para prender a planta, né? Uma ou outra planta para a gente prender, para a planta ficar bem fixa no vaso, né? Vou deixar ele para cá. Deixa eu ocupar um pouco a nossa mesa de trabalho aqui para facilitar o nosso trabalho. Muito bem. Quando a gente vai fazer esse trabalho aqui, normalmente não se precisa fazer a separação de planta por planta. Eu nem recomendo. O ideal é que vocês façam como se fosse uma planta só. Então nós vamos estar usando aqui esse calcificadorzinho, né? Ó. A ideia é só soltar um pouco o substrato mais antigo, né? Também é um trabalho que não precisa ser feito anualmente não, viu, pessoal? Esse aqui é um trabalho que a gente vai fazer de vez em quando achar que tem a necessidade, né? E também não precisa fazer também todo um replantio, mexer com, podar muitas raízes. A gente só precisa soltar um pouco, né? Precisa soltar um pouco o substrato, para a gente entrar com o substrato novo, para dar um vigor melhor para a planta, ó.
mostrar para você. Deixa eu só terminar essa parte aqui, que a planta é pesada, né? Podem ver que o substrato está até mais bem solto. Que na verdade é um trabalho mais de manutenção, né? Nesse tipo de trabalho a gente vai fazer, olha, soltar um pouco as raízes, se for o caso, fazer o controle de ervas daninhas, né? Eu até quero ver se eu consigo mostrar para vocês um outro vídeo falando sobre a reciclagem do substrato, né? Esse substrato que a gente muitas vezes tira e ele não está muito contaminado, mesmo se estiver contaminado com muita erva daninha, a gente pode estar reciclando o substrato, porque na verdade é um material muito bom. Todo esse substrato aqui, ele já tem uma microfauna pronta, né? Então muitas vezes é uma pena ter que jogar fora quando se faz o replantio. Então eu vou tentar preparar um vídeo para vocês falando sobre a reciclagem do substrato. Como que a gente faz para reaproveitar o substrato, tá? Eu vou colocar ela para cá. Estão vendo que a planta, ela se emaranha de tal forma que a gente pode pegar praticamente em quase, quando se pega a planta, como se estivesse pegando uma planta só. Isso é interessante. Deixa eu só limpar a minha área de trabalho aqui. Vou mostrar para vocês agora como que ficou o nosso trabalho, né? Soltei boa parte, tá? Não separei planta por planta, ó. Tô fazendo como se fosse uma coisa única, né? Podemos soltar mais um pouco algumas raízes. Lembrando sempre para vocês que o trabalho do bonsai, ainda mais esse trabalho de replantio, ou qualquer outro tipo de procedimento que a gente vai fazer na planta, procurem fazer com a planta sempre saudável. É a única forma que vocês têm de fazer um trabalho seguro. Procurem fazer também, tentem fazer esse trabalho num dos horários mais frescos do dia, ou pela manhã, ou pelo final do dia, né? No caso, quando a gente faz na parte da manhã, a gente procura deixar a planta num local fresco para que ela possa estar recuperando, né? Nunca colocá-la direto no sol quente para não correr o risco de perder a planta. Procure fazer na parte da manhã, no horário fresco, num local também protegido da luz do sol direta, né? E tentem fazer da melhor forma possível e com material o mais rápido possível, se possível, né? E também com segurança, é claro. Após o trabalho, aí sim, nós vamos fazer uma rega, fazemos uma pulverização foliar. Quem tiver o super drive pode estar usando o super drive para poder desestressar um pouco a planta desse trabalho que foi feito, tá?
Se for feito à noite, melhor ainda, né? No finalzinho da tarde, melhor ainda, que ela vai ter a noite inteira para ela se recompor, tá? Então a primeira parte foi essa daqui, olha. Retirar. O que a gente vai estar olhando aqui agora, né? Nós vamos estar examinando para ver se nós não temos problemas com as raízes, né? Nematóides, roxonilha de raízes, ou algum outro tipo de inseto que possa vir prejudicar a planta. Então a gente aproveita, quando vai fazer esse trabalho de replantio, a gente aproveita para dar uma boa examinada nessa parte que fica praticamente enterrada. Então a gente examina, separa, tenta soltar raízes velhas, raízes que secaram e morreram, né? Para evitar futuros problemas. Bom, feito o nosso trabalho, nós vamos agora fazer o plantio dela, né? Eu vou estar preparando aqui agora o nosso material para trabalho, né? Às vezes eu falo pro pessoal, sempre que for fazer o replantio, procura reaproveitar um pouco do substrato antigo, porque o substrato antigo, né, ele ainda tem muitos fungos que trabalham em simbiose com a planta, eles podem ajudar também a proliferar um pouco mais no substrato novo. Nesse caso, não, porque eu deixei um bom torrão de segurança. Tá? Nós vamos usar o lado de cá como frente, como ponta. Nós vamos colocar a planta mais ou menos na posição original, tá? E nós vamos colocar agora o substrato, né? Como eu falei para vocês, esse substrato para essa planta é um substrato diferenciado por conta mesmo do Suiban ser muito raso. E eu só tenho mesmo a minha rotina de rega uma vez por dia. Então, se eu colocar um substrato que dê muita drenagem, eu vou ter problema, né? Então, a ideia seria essa daqui. Por exemplo, esse lado de cá, olha, nós temos algumas raízes que podemos até podar, ó. Podemos fazer mais uma seleção aqui, ó, um ou outro, não tem problema. Esse aqui foi feito um trabalho de replantio, tá, pessoal? A gente, quando vai preparar um bosque, eu até tenho que preparar um vídeo para vocês explicando como que a gente faz um bosque. Eu prefiro primeiro pegar as mudas, selecionar mudas, né? E fazer um caixote de madeira, uma bacia grande, rasa, ou um prato daqueles que se coloca a planta, é só furar embaixo, você vai posicionar as árvores e aquilo ali vai funcionar como um vaso de treinamento, né? Aí depois de um certo tempo, quando a gente vê que a planta já tomou um formato, aí nós vamos tirar o conjunto também e montar o conjunto no Suiban. O Suiban, ele pode ser de diversos tipos de material. Eu, por exemplo, eu confecciono o meu de cimento justamente pela dificuldade de encontrar vasos de acordo com o trabalho que a gente quer fazer. Porque um Suiban grande de cerâmica, aqui no Brasil, infelizmente, é muito difícil, né? Por conta da queima. Existem N fatores aí que impedem dos nossos ceramistas fazerem, justamente por serem muito grandes, e eles acabam deformando demais. Então nós temos esse grande problema. Eu optei em fazer em cimento, mas ele pode ser uma laje de pedra, ele pode ser uma peça de madeira, ele pode ser também de fibra. Nosso colega, o Rodrigo, né, lá de Goiás, se eu não me engano,
ele fazia, ou ainda faz, um suibam muito bom, em fibra, se eu não me engano. Material muito bom. Aquele pessoal que tiver interesse, tenta entrar em contato com ele. É Rodrigo, se eu não me engano, é Rodrigo Lisboa. Não tenho bem certeza. Mas ele é de Goiás, ele está em alguns grupos aí. Tentem encontrar ele, aquele pessoal que estiver interessado. É um material muito bacana também, viu? Muito leve, muito resistente. Tá? Bom, retomando o nosso trabalho. Bom, soltamos um pouco o substrato, né? E agora o que a gente vai estar fazendo é completando o substrato. Nesse meu trabalho aqui também, eu faço um diferencial quando eu acabo de replantar. Já vou mostrar para vocês. E a outra dica também, né? Sempre que vocês forem fazer o bosque, procurem deixar sempre um espaçamento um pouco maior na frente, para que a gente tenha aquela ideia de profundidade, né? Existem algumas regras a mais, né, no trabalho do bosque, né, do penjing. Existem algumas regras e algumas coisas que eles são diferentes do bonsai. Mas o trabalho é muito parecido, né? Na verdade, o bosque, o penjing, são trabalhos assim, vamos colocar, é um trabalho um pouco mais livre, né? Onde vocês trabalham um pouco mais, vamos dizer assim, com um pouco mais de liberdade. Por exemplo, galhos que se cruzam ali no meio, que não estão vendo, não está se vendo, a gente não tem problema. A aramação, né? É importante sim, que faça uma aramação para que a gente consiga posicionar e reposicionar os galhos. Mas ele precisa, na verdade, a gente precisa tentar fazer com que se pareça uma planta só, com uma triangulação, mas com uma perspectiva de bosque. Ele tem que simular um pequeno bosque. Isso é muito interessante, apesar de ser um trabalho livre, né? O uso de muitas vezes de adornos ou outros objetos do bonsai é o que vai fazer muitas vezes a diferença de um estilo de bosque para o outro. Isso eu vou estar comentando, tentar puxar para vocês também no outro trabalho que eu vou estar fazendo, tá? Esse aqui é o bosque, a gente chama de Izue, né? Em japonês. É um bosque, ele simula um bosque. Depois nós temos o penjing, temos um outro estilo também, agora no momento me foge a cabeça, mas eu vou estar mostrando para vocês também, para que vocês entendam. Bom,